Essa é a apresentação do trabalho 2 da cadeira de Introdução à Ciência de Dados. Sou o Luiz Davi Leite. Bom, para começar, eu comecei importando na biblioteca Panda SPD para manipulação e análise de dados. Aí importei R, que é para manipulação de expressões regulares, o Matplotlib para a criação de gráficos e visualizações. Importei Searboom para a criação de gráficos estatísticos bem mais atraentes e que são mais informativos. Importei o NumPy para usar algumas operações matemáticas. Depois importei estatística para usar a parte estatística, né? Math para usar mais a parte matemática também. E depois a SciPy.Static para usar o cálculo de distribuições de probabilidade. Fiz aqui o PDV e importei o meu arquivo CSV, que é aqui placa de vídeo.csv. Depois eu usei aqui a biblioteca Pandas para substituir um string em uma coluna e remover a característica aqui, o cifrão, que sai imprimido. Aí ficou assim, ó, sem cifrão. Logo em seguida eu converti a coluna para um tipo string. Aí logo em seguida eu usei a biblioteca Pandas e a biblioteca R para realizar algumas transformações na coluna. Eu primeiro removi esse /shell, em seguida removi os pontos da casa decimal, seguido de um dígito, e substituindo elas por um string vazia. Aí, por fim, eu substituí as vírgulas por pontos, assim transformando a string para um formato mais fácil, por assim dizer, para cálculos. Aí depois eu converti para o tipo de dado float, a coluna preço a prazo, para ficar mais fácil calcular como média, moda, mediana. Aí eu removi as linhas com valores nulos na coluna preço a prazo. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que para a coluna pressão Pix, que eu usei essas duas colunas por terem mais dados, por assim dizer. Aí aqui embaixo eu utilizei a biblioteca Pandas e apliquei uma função em cada valor da coluna. E a função utilizada é a match.flow, que arredonda para o menor número inteiro. Por exemplo, aqui, com esse valor. Aqui eu calculei as medidas de tendência central da coluna pressão Pix e preço a prazo. Aí eu utilizei a biblioteca Pandas para calcular a média, mediana, moda. Aqui eu coloquei 0 porque na moda deu 3 números de moda. Aí eu deixei de botar só o primeiro. Aqui no preço a prazo eu deixei de botar o terceiro. Aqui eu dei o print. Esses são os valores. Ele ficou um pouco acima, mas logo abaixo do código eu vou mostrar o porquê ficou muito alto esses valores de média, bem acima da mediana. Aqui eu calculei a variância, que eu utilizei a biblioteca NumPy para calcular. Aí eu dei o print, esse aqui é o valor. O desvio padrão, eu utilizei a biblioteca Pandas de novo, que é o .std. Esse é o valor. O desvio médio, eu utilizei a biblioteca Pandas primeiro para calcular manualmente isso aqui. Aí aqui embaixo eu utilizei a biblioteca NumPy. Aí ele calcula a média das diferenças absolutas entre cada valor da coluna.
e a média da coluna. Aqui eu dei o print. A tabela de frequência. Eu utilizei a biblioteca Pandas para contar a frequência dos valores da coluna. E eu imprimi aqui de cada coluna. Como pode ver, a frequência deu 2 frequências aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa. No histogramas, eu criei uma linha. Fiz uma linha que utiliza a biblioteca Matplotlib para criar o gráfico. Aí logo em seguida eu utilizei a biblioteca Seargon para criar um histograma da coluna pressão Pix, preço Pix. Aí o Matplotlib é usado para criar o histograma. Eu usei o argumento que o color do Algeblue, porque eu queria essa cor. Eu queria uma cor azul, eu achei essa cor bem bonita. E depois eu defini o label aqui, defini uma legenda para o histograma. Aí fiz o Save Fig para salvar o gráfico e Validate Show para imprimir. Aqui é a mesma coisa, só que com a coluna preço a prazo. No Blockspot eu utilizei a biblioteca Pandas e para criar o Blockspot das colunas. Aí eu usei o método .boxplot para criar o gráfico. De novo, salvei aqui a imagem do gráfico. Como podemos ver aqui no gráfico, temos muitos valores assim longe da média da moda. Quando formos fazer uma coisa assim mais focada para dados, por exemplo, análise de dados como prever preço ou coisas do tipo, a gente pode remover esses preços porque ele eleva muito o valor da média e da moda e da mediana, principalmente da média. Aí o que seria certo é remover esses valores que estão muito acima. Descendo no Quickplot, eu utilizei a biblioteca de novo Matplotlib, que cria o gráfico. Aí logo em seguida eu utilizei a biblioteca Sky.stats para criar o gráfico de probabilidade normal das colunas. Por isso aqui, o preço Flix. Aí o método probplot, ele cria o qqplot. Aí logo em seguida o dist.expon, ele define a distribuição esperada como exponencial. O argumento plox_x define os eixos onde os gráficos serão apontados. E o fitTrue realiza o ajuste dos dados à distribuição exponencial. Aí essas linhas aqui definem os limites do eixo x e y, o x.7, x. Aí vai de 0 a 7 a 0 a 2500. Salvei de novo o gráfico, imprimi o gráfico, que é a mesma coisa, só que preço a prazo. Aqui de correlação, eu utilizei a biblioteca Seargon para criar o gráfico de dispersão com a linha de regressão. Aí o método implot é usado para criar o gráfico. O x igual a preço Pix e y igual a preço a prazo, ele são x e y do gráfico. Aí o que data PDV especifica a fonte dos dados. E C e non desativa a exibição do intervalo de confiança da linha. Salvei o gráfico de novo. Esse aqui é um gráfico. O teste de normalidade para saber se os dados são similares. Bom, eu utilizei a biblioteca Sky.stats para realizar o teste de normalidade na coluna. O método normal teste retorna o valor de estatística do teste. Aí a estrutura condicional if
criei o if aqui, né? Se verifica se o valor de P é maior que 0,5, que é o nível de significância, que é de 5%. Se for verdadeiro, imprime com 95% de confiança os dados são similares. Se não, ele imprime de baixo. Como podemos ver aqui, os dados não são similares. Aqui eu fiz a mesma coisa e deu de novo, não são similares. Embaixo em Best Fit Distribution, eu defini uma função que é encontrar a melhor distribuição, que recebe os argumentos dados e distribuições. E a função tem como objetivo encontrar a melhor distribuição que se ajusta aos dados que nós temos. Nós fizemos o loop aqui para percorrer a distribuição e calcular os parâmetros que melhor ajustam os dados fornecidos. Depois, calcula o erro quadrático médio entre os valores e os dados estimados pela distribuição, e a função retorna a melhor distribuição encontrada e os melhores parâmetros e o menor erro. Aí cria-se uma lista de distribuições que serão utilizadas para encontrar a melhor distribuição, encontra a melhor distribuição para cada coluna e imprime. Como podemos ver, para a coluna de preço fixo é expõe parâmetros para a coluna 1 e para a coluna 2 é expõe parâmetros de novo. Aqui eu salvei os dados no CSV, fiz um DF e acabei fazendo um DF aqui no DataFrame aqui para a gente observar os dados todos salvinhos aqui, bonitinho.